A colaboração entre as instituições, no caso específico do Ministério Público e da Polícia, não é premiada, mas é um prêmio para a cidadania e contra o crime. Em discussão, o processo que contesta a legalidade da tabela de preços mínimos do frete para o transporte rodoviário de cargas. Dos 28 estabelecimentos avaliados, 16 adotam práticas de castigo e punições a internos. Se é fato que a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, é igualmente fato que veda o anonimato, especialmente no caso da internet. Olá, boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A colaboração premiada foi um dos temas. Por maioria, os ministros decidiram que a Polícia Federal pode fechar acordos de colaboração com investigados. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essa ação começou a ser julgada aqui no Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2017. É uma ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei de 2013 que dá o poder ao delegado da polícia de assinar acordos de delação premiada. A conclusão do julgamento foi hoje à tarde e os ministros, por maioria, decidiram que não há inconstitucionalidade nessa norma e manteve o poder da autoridade policial assinar esse tipo de acordo. O plenário também decidiu que o Ministério Público pode participar da negociação e também da assinatura desses acordos, mas o parecer do MP não é vinculante. O que isso quer dizer? Que não é uma condição para que a delação seja homologada. Vamos acompanhar a reportagem sobre esse julgamento. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou que não há inconstitucionalidade na lei que autoriza o delegado de polícia a firmar acordo de delação premiada e não estabeleceu limites para a formalização desses tratados. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não meio de prova, como já assentado por essa corte. Penso que não se mostra possível nem conveniente impedir que as autoridades policiais lancem mão desse qualificado instrumento de persecução penal. O ministro Gilmar Mendes também votou a favor da autoridade policial assinar acordos de delação. A formalização de acordo de colaboração premiada por delegado de polícia, a meu ver, não viola a Constituição. Tem por constitucional a representação do delegado pela aplicação do perdão judicial. Não porque o delegado de polícia possa dispor sobre a ação penal. De fato, não pode. Mas porque nada impede que a lei preveja ao juiz o poder de aplicar o perdão judicial contra a opinião do Ministério Público. Por isso, presidente, estou julgando improcedente a ação. O ministro Celso de Mello disse que as delações são um meio para colher provas e, por isso, o delegado pode adotar esse instrumento. A divergência com o relator, ministro Marco Aurélio, foi em relação ao Ministério Público. Para o decano, a polícia não pode ultrapassar as atribuições que são do MP, como oferecer denúncia. Entendo que a realização desse acordo pela autoridade policial não interfere nas funções institucionais do Ministério Público, na medida em que o não oferecimento de denúncia não poderá constituir objeto de qualquer uma daquelas cláusulas. E o objetivo, na verdade, último das normas legais em questão, qual é? É o de ampliar o espaço de necessária colaboração entre duas importantíssimas instituições da República responsáveis pela repressão à criminalidade, notadamente à criminalidade organizada, particularmente à criminalidade de caráter governamental. A ministra Carmen Lúcia foi a última a votar. Ela também entende que a autoridade policial tem o poder de assinar delação premiada. A presidente do Supremo ainda ressaltou a importância do trabalho conjunto do Ministério Público e da Polícia. A colaboração entre as instituições, no caso específico do Ministério Público e da Polícia, não é premiada, mas é um prêmio para
para a cidadania e contra o crime. Em casos de crime organizado e, mais ainda, quando se tem nas entranhas do Estado, leva a que, se não houver a colaboração das instituições para que o Poder Judiciário possa agir de maneira eficiente, pode-se ter a frustração total da possibilidade da punição pelo Estado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Humor nas eleições volta à pauta no Supremo. Hoje, na segunda parte da sessão plenária, os ministros se debruçaram sobre o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, cuja eficácia da lei já havia sido deferida numa medida cautelar em setembro de 2010, durante inclusive as eleições gerais que aconteceram naquele ano. O dispositivo questionado é o artigo 45 e alguns parágrafos da Lei das Eleições, que proíbe as propagandas de rádio e de TV que, de uma certa forma, utilizem o humor e a sátira para degradar ou talvez até ridicularizar candidatos no período que antecede as eleições. Esses dispositivos, então, essa proibição já estava suspensa em razão de uma decisão liminar, como eu disse, em 2010, e hoje os ministros se debruçaram sobre o mérito dessa ação para decidir definitivamente se viola ou não direitos fundamentais como a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, o princípio da proibição da censura de qualquer natureza política prevista também na Constituição. A Procuradora-Geral da República se manifestou também pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. O relator, ministro Alexandre de Moraes, se manifestou. Vamos ver um trechinho do voto dele. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Karina, mas essa discussão ainda não terminou, né? Hoje, volta amanhã o plenário? Exatamente. Depois que 5 ministros votaram, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, logo após ele votaram outros ministros que acabaram concordando também com a sua manifestação. O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal do Superior Eleitoral, disse que quer dar um voto um pouco mais alentado. E como já estava no adiantado da hora da sessão plenária, a ministra Carmen Lúcia suspendeu esse julgamento, mas prometeu que amanhã, na sessão plenária da quinta-feira, a partir das 14 horas, esse deve ser o primeiro julgamento a ser retomado no plenário para a conclusão dessa questão envolvendo a lei das eleições, já que estamos em ano de eleição também. E apenas para lembrar, Érica, para que haja a suspensão definitiva da eficácia e a ausência da obrigatoriedade de se cumprir a lei pelo Poder Judiciário, nessas ações diretas de inconstitucionalidade são necessários pelo menos 6 votos concordando pela suspensão dos efeitos da norma. Como eu disse, 5 ministros já votaram no mesmo sentido, entendendo que a norma é inconstitucional. A depender do voto amanhã do ministro Luiz Fux, essa norma já pode estar suspensa definitivamente. Mas vamos aguardar amanhã o resultado desse julgamento no plenário a partir das 14 horas. Amanhã, sem sessão extraordinária pela manhã, você volta às 14, então? Exatamente, às 14 horas no direto do plenário. Obrigado, Karina. Obrigada. Inspeção aponta graves violações de direitos humanos em comunidades terapêuticas. As vistorias foram feitas pelo Ministério Público Federal em 28 estabelecimentos de 11 estados e do Distrito Federal. A Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas revelou um cenário crítico. O uso de castigos físicos, privação de liberdade, trabalhos forçados e sem remuneração e ainda violação à liberdade religiosa. As vistorias foram feitas em outubro do ano passado nas 5 regiões do país. Para garantir um resultado mais fiel, as inspeções foram realizadas ao mesmo tempo e constataram graves violações de direitos humanos. Dos 28 estabelecimentos avaliados, 16 adotam práticas de castigo e punições a internos. Entre as punições, isolamento por longos períodos, privação de sono, perda de refeições e violência física. A ação nacional foi coordenada pelo Ministério Público Federal em parceria com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Federal de Psicologia. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, visitou uma clínica em Mato Grosso. Vários relatos de comunidade terapêutica com depósito de idosos, de um lado,
e outro, uma unidade terapêutica de acolhimento de adolescentes, sem qualquer preocupação de reinserção desses adolescentes sequer no sistema formal de ensino. Vimos um cenário bastante estarrecedor. O Superior Tribunal de Justiça afasta a relação entre os crimes de desacato e resistência à prisão em abordagem policial ocorrida no Rio Grande do Sul. Por unanimidade de votos, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou o habeas corpus da Defensoria Pública Gaúcha, que pedia que o crime de desacato fosse absorvido pelo de resistência em abordagem policial. No caso analisado pelos ministros, a defesa sustentou que as infrações penais de desacato e resistência não poderiam ser tratadas de forma autônoma, uma vez que os delitos foram cometidos no mesmo contexto. De acordo com a denúncia, um homem teria desobedecido a determinação policial para que parasse o veículo que dirigia. Após ser abordado, ele se negou a sair do carro e teria oferecido dinheiro para que os policiais o liberassem. Nesse momento, ele foi preso sob acusação de corrupção. O homem reagiu de forma violenta à prisão, teve que ser contido pelos policiais e desacatou verbalmente os agentes. Quando os autos chegaram ao STJ, o relator do habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, reconheceu que se admite que um crime seja absorvido por outro quando os dois foram cometidos em um mesmo contexto. Mas o ministro destacou que, no caso analisado, existe a impossibilidade da absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que analisou as provas, as condutas foram praticadas por meio de ações distintas. O magistrado apontou ainda a impossibilidade de chegar a uma conclusão diferente da tomada pela segunda instância, uma vez que para isso seria necessário reanalisar as provas, o que não é possível em habeas corpus. Em instantes, empresários e representantes dos caminhoneiros não chegam a acordo sobre preço do frete. A decisão que eu tomei foi de suspender todas as ações no Brasil, todas as decisões liminares, porque são decisões completamente contraditórias. Tabela de preço mínimo dos fretes rodoviários. O assunto foi discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Representantes do governo, empresários, caminhoneiros, integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União participaram do encontro. Em discussão, o processo que contesta a legalidade da tabela de preços mínimos do frete para o transporte rodoviário de cargas, editada pelo governo após as recentes manifestações dos caminhoneiros pelo país. A ação, que tramita aqui no Supremo, questiona a constitucionalidade das medidas adotadas pelo governo federal e a resolução da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tabelou os preços mínimos dos fretes. No pedido, as entidades argumentam que as medidas ferem a iniciativa do livre mercado e são uma interferência indevida na atividade econômica. Para nós, na indústria, é inviável um tabelamento de preço, porque a nossa posição é completamente diferente da agricultura. Os nossos produtos não têm uma safra, nós usamos transportes o ano inteiro e no Brasil inteiro e até para o exterior. Então nós temos que ter livre comércio, liberdade de negociação de preço. O governo, eu acho que ele tem que manter a palavra dele, né, para a categoria em si, porque ele garantiu que ia ajudar nessa questão do piso mínimo e a categoria está esperando isso. Mas a reunião terminou sem acordo. O ministro Luiz Fux marcou uma nova data para que as discussões continuem, dia 28 de junho, na semana que vem. Nesse novo encontro, as categorias devem apresentar propostas para serem analisadas. Até lá, todos os processos que tratam do assunto estão suspensos por determinação do ministro. A decisão que eu tomei foi de suspender todas as ações no Brasil, todas as decisões liminares, porque são decisões completamente contraditórias, estão suspensas todas as liminares até a semana que vem, quando eles apresentam a proposta intermediária. Não chegando a um consenso em relação a essa proposta intermediária, eu vou reavaliar a suspensão do processo ou não até a realização da audiência pública no dia 27 de agosto.
O TRF1, com sede em Brasília, suspendeu em caráter de liminar portaria do Ministério do Trabalho que trata do deslocamento de trabalhador com utilização de motocicleta. A portaria enquadrou essa atividade como perigosa, mas o que a Justiça entendeu foi que faltou um debate com a sociedade antes da edição da norma, que poderia incluir outros direitos aos motociclistas. Rubens trabalha há mais de 30 anos como motociclista. Ele conta que, independentemente da época do ano, sempre que sai para fazer uma entrega, percebe que está numa atividade arriscada. Mas é dela que ele tira o sustento da família. O risco maior em tempo de chuva é o escorregadio, as pistas escorregadias, sem contar em alguns trechos de buraco e alagamento, né? E do tempo de sol, certo? Geralmente é motorista que dá aquela entradinha, aquele corte. E a gente está sempre no meio ali ou no canto dali e aí favorece um acidente. Motociclistas profissionais como ele recebem um adicional, previsto inicialmente na Lei 12.997 de 2014, que foi regulamentada por meio de portaria. Pela Portaria 1565, editada em 2014, aqui pelo Ministério do Trabalho, a entrega de mercadorias, como documentos, bebida e comida, realizada com a utilização de motocicleta, representa uma atividade perigosa para o trabalhador. A previsão normativa ajuda a valorizar a profissão do motociclista, que até recebe adicional por isso. Mas, depois de alguns anos valendo, o documento que incluiu os motoristas na norma regulamentadora 16 sobre atividades insalubres e perigosas foi suspenso em caráter liminar por uma decisão do TRF da Primeira Região. A 5ª turma do tribunal acolheu o recurso da Companhia Energética do Estado do Maranhão, entendendo que a edição da portaria não obedeceu todos os critérios legais necessários. Segundo o desembargador federal Souza Prudente, que no voto foi acompanhado à unanimidade pelos demais desembargadores, prazos legais não foram observados na edição do documento e o assunto não foi discutido por meio de seminários e audiências públicas. O debate é considerado importante para evitar que a categoria e também os patrões não sejam prejudicados com a perda de outros direitos ou ônus excessivos. Nós procuramos a Coordenação de Normatização e Programas do Ministério do Trabalho, que disse ainda não ter sido oficialmente comunicada da suspensão da portaria. Mas o coordenador da área, Elton Machado, explicou que, como a periculosidade dos motociclistas ainda dependia de outras regulamentações, nos últimos anos, esforços foram feitos para editar uma nova portaria, ouvindo todas as partes envolvidas. A expectativa é que o novo texto seja aprovado em breve. Foi feita uma comissão menor, uma comissão com representação da própria CTPP e desse grupo de trabalho tripartite, para que não se jogue fora o trabalho que o pessoal fez, buscando o consenso. Nisso aí o progresso foi muito grande, nós conseguimos avançar bastante e ficou apenas por um pequeno trecho onde não se conseguiu um consenso. Em decisão liminar, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a abertura regular das repartições públicas, onde estão lotados peritos médicos previdenciários nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Na decisão, fica facultado aos servidores a possibilidade do cumprimento normal da jornada de trabalho. A decisão foi proferida em mandado de segurança interposto pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, que alegaram que a obrigação de folgar e compensar as horas depois comprometeria as demais atividades da categoria. O mérito do mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão sob relatoria do próprio ministro Napoleão Nunes Maia Filho. E no próximo bloco, os impactos sociais, políticos e econômicos das fake news. Se é fato que a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, é igualmente fato que veda o anonimato, especialmente no caso da internet. O
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, participou do seminário Impactos Sociais, Políticos e Econômicos das Fake News. Promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, o encontro reuniu autoridades, empresários, jornalistas e executivos da radiodifusão. O seminário Impactos Sociais, Políticos e Econômicos das Fake News discutiu o papel do jornalismo profissional para evitar a divulgação das notícias falsas, principalmente contra candidatos durante o período da campanha eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, falou das consequências da divulgação das notícias falsas nas eleições e que o TSE tem agido preventivamente para conscientizar a população sobre os prejuízos de compartilhar conteúdos suspeitos. As fake news poluem o ambiente democrático. Elas representam a ira de um candidato contra o outro, ao invés de revelar as suas próprias virtudes. Causam um dano irreparável à candidatura alheia. E por essa razão, mais importante para o Tribunal Superior Eleitoral é atuar preventivamente do que repressivamente. Nós queremos que a sociedade brasileira, nessas eleições, através do voto, deem uma demonstração de ética, de moralidade, de um voto, acima de tudo, consciente. E um voto consciente é um voto que se baseia na lisura informacional. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novas, destacou a importância da imprensa nesse trabalho. Precisamos reforçar a importância do jornalismo e fazer o nosso dever de casa no sentido de sermos mais rigorosos e responsáveis com os conteúdos que veiculamos. Esta é a nossa missão. O presidente da República, Michel Temer, falou que a imprensa livre e a democracia andam juntas e que estão garantidas pela Constituição Federal. Se é fato que a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, é igualmente fato que veda o anonimato, especialmente no caso da internet. O trabalho da imprensa, portanto, ganha cada vez mais peso diante do desafio das notícias falsas. Após a cerimônia de abertura, foi formada a mesa para o primeiro painel. Especialistas na área e jornalistas participaram do debate sobre dados pessoais e fake news e impacto político. O moderador foi o secretário-geral do TSE, Carlos Eduardo Frazão. Essa é a maior preocupação da Justiça Eleitoral, é você permitir que as informações circulem de maneira livre, como deve ser. Isso é uma consequência natural do exercício da liberdade de expressão, mas, acima de tudo, que elas sejam, que haja uma circulação límpida de informações. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Jaime Vasconcelos, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Jaime. Oi, William, boa noite a todos. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça decidiu restringir o foro privilegiado de governadores e conselheiros de tribunais de contas. Com a decisão, só ficarão na corte as investigações e processos criminais sobre os casos ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Essa decisão segue o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Já sobre o foro para desembargadores, ainda não houve decisão do STJ. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, negou o adiamento do interrogatório do ex-presidente Lula. Com isso, a oitiva, o depoimento por videoconferência, está marcado para amanhã. Lula é investigado por supostas negociações irregulares para a prorrogação de incentivos fiscais para montadoras e também de ter interferido irregularmente na compra dos aviões suecos modelo Gripen, adquiridos pela Força Aérea Brasileira. E o ex-tesoureiro Delúbio Soares, do PT, e o ex-tesoureiro João Cláudio Genu, do PP, chegaram ao Paraná para cumprir pena no Complexo Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Delúbio estava preso em São Paulo por lavagem de dinheiro e Genu estava preso aqui no Complexo da Papuda por associação criminosa e corrupção passiva.
A defesa de Delúbio Soares afirmou que está inconformada com a condenação e também com essa transferência para Curitiba, já que a família do ex-tesoureiro mora aqui em Brasília. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Genu. A gente fica por aqui, lembrando que todas essas notícias estão no canal oficial da TV Justiça no YouTube. TV Justiça Oficial, é só procurar lá. Boa noite. Obrigada, Jaime. E a campanha de mobilização e incentivo ao voto consciente promovida pela TV Justiça mostra que, por meio da urna, a sociedade pode apresentar demandas nas áreas da saúde, educação, segurança, previdência, entre outras. A partir dos 70 anos de idade, o voto deixa de ser obrigatório. Mas muita gente faz questão de exercer a cidadania e lutar por um país melhor. Este ano tem eleição e você pode ajudar na construção do Brasil que todos nós queremos, justo, livre, honesto. Mas para isso tem que votar, igual a professora Neuza Fernandes, que vota há mais de 50 anos e não pretende parar. Eu vou votar até morrer. É minha arma. É a única... Eu acho um ato revolucionário, porque eu não tenho outro, né? Eu diria a uma pessoa que quer parar de votar aos 65 anos, vai fazer 65 anos, eu perguntaria se está satisfeita. Tá tudo bem? O Brasil tá como você quer? Tá gostando? Não tá gostando? Então por que vai parar de votar? Não vai lutar? Tá achando que teve evolução? Para mim, eu encontro retrocessos em várias áreas. E por isso que eu não paro de votar, nem aos 65, nem aos 84, que é a minha idade. Eu acho que essa pessoa tem que continuar lutando, tem que continuar procurando uma evolução, porque senão ela vai ser contribuinte, vai pagar imposto a vida inteira, mas cidadã não é. Eu voto desde os 18 anos, nunca faltei a uma eleição, eu estudo os candidatos, eu vejo aquele programa horroroso que ninguém quer ver, eu vejo. Eu acompanho depois se eu votei direito ou não. Eu sou uma cidadã perfeita. Seja você também um cidadão perfeito. Vote com consciência. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.